essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Maia, eu vou te chamar de Maia porque eu te conheço de Maia desde pequeno, então eu queria que você aproveitasse esse momento do aniversário de 60 anos para contar um pouco da sua história. Você começa de como você entrou no movimento escoteiro, qual foi sua motivação, né, os grupos escoteiros que você passou, os que você fundou, ajudou a fundar. Conte um pouco pra gente. O primeiro contato que eu tive com o movimento escoteiro, e aí foi a minha motivação, acredito que isso desde pequenininho, que eu tive o primeiro contato com 8 anos de idade. Isso no Rio de Janeiro, eu já frequentava uma igreja lá e a minha ida da igreja era sempre para ver os escoteiros em ação. E de lá para cá conheci o movimento no Rio de Janeiro, cheguei a entrar num grupo escoteiro no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, na igreja de Santa Teresa. E foi quando eu tive o primeiro contato direto, já estava com 12 anos para 12 para 13 anos. Fiquei lá um tempo, mas aí meu pai também não tinha o conhecimento do que era movimento escoteiro e não gostava que eu ficasse frequentando. Mas logo em seguida vim para Brasília, isso em janeiro de 65, e de janeiro até eu encontrar um grupo escoteiro, eu batalhei. Cacei um grupo escoteiro para todo lado, até que encontrei um rapaz que andava no mesmo ônibus que eu, a nível de colégio. Ele falou que estava sendo fundado um grupo escoteiro no Cruzeiro Velho. Isso foi por volta de meados de agosto de 66, ou de 65. E fui lá, conheci o movimento, a gente começou ali a praticar, nós éramos em 4, eram 3 irmãos mais eu, e a gente começou a praticar o movimento escoteiro ali, lendo livros e tal, até que eu conheci o Coronel Jesus, no qual estava fundando esse grupo no Cruzeiro Velho. Onde tinha a fanfarra lá, que ele cuidava. Isso foi depois. Né? Aí na fundação, ele fundou o grupo, eu então entrei nesse grupo, comecei a participar desse grupo em outubro, setembro para outubro de 65. Em fevereiro de 66, ele foi fundou o grupo. E fui perguntado para mim, nesse momento, como é que ia ficar a minha situação, se eu ia entrar ou não ia entrar. Eu falei, depende do meu pai e tal. Foi quando o coronel conversou com o meu pai e eu acabei permanecendo no grupo. E aí, sim, me preparei para a promessa, que foi feita no dia 30 de março de 66. E de lá para cá... E qual foi esse grupo que você... Foi o grupo escoteiro, na época, Presidente Kennedy. Presidente Kennedy. Que hoje é o Caio Martins, 6º DF. Né? Ele mudou de nome, me parece, na década, foi em 1974, para 74 para 75, parece que ele mudou, o nome foi mudado nessa época, uma questão de lógica lá do grupo. Foi quando os militares, na verdade, assumiram, foi quando foi para o setor militar urbano? Foi quando foi para o setor militar urbano. Na verdade, o grupo ele começou no Cruzeiro, de lá ele passou por umas 3 ou 4 sedes, até chegar onde está hoje, né? Uhum. Ele passou pelo Cruzeiro em algumas sedes, aí sim. Depois disso aí teve a tal da Lira Infantil de Brasília, que foi criada também pelo próprio Coronel Jesus, do qual começou dentro do grupo escoteiro. Foi com os escoteiros que começou foi com o grupo escoteiro que começou essa banda, fanfarra, né? É uma banda, na verdade, né? Uhum. Uma banda com o grupo escoteiro sendo aberta a terceiros. E aí ela tinha uniforme, tinha tudo, era bem equipada. Nós ficamos aí, depois nós passamos para a sede da fanfarra, e de lá para cá foi movimentando até chegar no 6º DF. E você foi... Então você entrou como escoteiro? Entrei como escoteiro, logo em seguida sênior. Foi Legião? Não, naquela época não fez não. Escoteiro da Pátria? Também não deu tempo, porque eu entrei com 13 para 14 e logo em seguida fui para sênior. Uhum. E lá naquele tempo não era tão fácil fazer uma conquista dessa natureza. Tu tinha que ter um tempo um pouco alongado, né, para se preparar para ela. Então não deu tempo de eu sair escoteiro, nem escoteiro da Pátria. Naquela época tinha guia, tinha as classes, tinha noviço, né? Noviço, segunda classe, primeira classe. E Ligior não. Ligior não tinha não. Não, isso para escoteiro sim. Naquela época? Sim. Nesse período eu tive que sair por motivos
particulares, eu tive que me afastar do grupo, mas permaneci registrado e fazendo escotismo por conta própria, né? E participando assim do grupo lá, né, conversando com o pessoal, batendo papo e tal. Bom, dali a coisa foi passando e tal, aí na década de 70, já em 74, 75, eu conheci então o grupo escoteiro Marechal Rondon. Então você não participou da fundação do Marechal Rondon? Não, da fundação, não, participei assim. O Marechal Rondon nós fomos praticamente padrinhos, como chamava na época, né? Porque o Marechal Rondon ele foi criado em função do Caio Martins. Por quê? Porque a gente frequentava a água mineral naquela época demais da conta. Todo fim de semana a gente era. Então era nosso quintal, na verdade. A gente saía a pé do cruzeiro, todo fim de semana a gente estava na água mineral fazendo caminhada, acampando, fazendo atividade lá naquela água mineral antiga, velha. Não tinha piscina antiga, né? É, a piscina antiga. Não existia nova naquela época. Aí o grupo tinha um inspetor do parque lá, chamado Fortunato. E ele vivia lá com a gente lá, e se entusiasmou. Inclusive a gente fazia nossas pioneiras, ele pedia para deixar, porque o pessoal visitava o parque, tinha que deixar as mesas, cadeiras, enfim, a gente deixava tudo lá no parque para o pessoal que frequentava utilizar. E ele se empolgou com isso. Aí foi em 1968, final de 67, 68, ele começou a pensar em fundar um grupo e acabou fundou na casa dele, a casa número 3 do parque lá onde ele morava. Foi quando chamou Florestal. Né? Aí fundou o grupo escoteiro Marechal Rondon Florestal. Né? E o grupo ficou ali um período na água mineral, depois também teve a sua caminhada lá pela Asa Norte até chegar onde está hoje, na 706, 9. É. E ali eu entrei no grupo na década de 70, 75, 76. Aí entrei no Marechal Rondon em função de algumas pessoas que eu conhecia lá na Asa Norte, que eu conheci, né? Carmen, Isabela. Você morava também muito perto. A gente morava junto ali no mesmo prédio ali, né? A gente era meninos, fomos criados ali desde pequeno. Foi em função delas e de algumas outras pessoas, eu fui conhecer lá e tal, acabei que entrei. Aí fiquei lá no Marechal Rondon, de lá eu saí de lá do Marechal Rondon em 2003, 2004, por aí. Fiquei muito tempo. Ali no Marechal Rondon eu comecei como chefe sênior, né? Depois chefe escoteiro, assistente-chefe de grupo, depois presidente. E aí de 83 até eu sair do grupo, eu fui praticamente o presidente do grupo Marechal Rondon. Nesse intermediário aí, nesse meio tempo aí, eu acabei conhecendo também a região, né? Em 83, 82 eu vim. Já conhecia a região aqui, na verdade, mas vim assim, fazer uma visita onde eu conheci o falecido amigo nosso, que é o chefe. Tá ele ali, ó. Jair. Chefe Jair. E aí o chefe Jair me empolgou também aqui e tal, acabou me trazendo para a região, onde eu fui convidado, eu não me lembro agora o nome naquela época chamava Comissário Regional. Eu não me lembro o nome dele, acho que era Donizete, se não me falha a memória. Ele acabou me convidando a ser assistente regional escoteiro, início de 84. Aí fui assistente regional escoteiro muito tempo, fazendo várias atividades aqui com os escoteiros, naquela época era regional, né? Então a gente pegava toda a região para fazer atividade. Não tinham muitos grupos, eu acho, se eu não me engano, eram 6 ou 7 grupos escoteiros? Não, já tinha a numeração até o 13, né, 12, 13 tinha, era no Bandeirante, mas não tinham todos funcionando, então eram poucos grupos, na média de uns 300 dava uns 300 escoteiros, 300 e poucos escoteiro, né, nessas atividades. E ali aqui fiquei na região, depois na região aqui de assistente regional fui passando por outras funções, fui um período de tampão, mandato tampão, né, presidente da região, fiquei um período aqui como presidente da região. Depois disso, havia outro presidente, eu também passei a ser aí da diretoria. Fiquei, acho que, uns 12 para 15 anos, praticamente, como diretor aqui na região, diretor administrativo e tal, né, onde eu pude fazer algumas coisas, né, de melhoria e tal, ajudar aí na região nessa função. Depois disso, depois do Marechal Rondon, essa experiência regional de Marechal Rondon, aí voltei ao Grupo Escoteiro Caio Martins.
ao grupo de origem. Aí permaneci lá também como diretor administrativo, não cheguei a ser chefe ali, mas diretor da parte da diretoria. Fiquei ali praticamente 5 para 6 anos, quase 6 anos. Saindo nesse período também, isso foi agora em uns 3, 4 anos atrás. 2016, né? 2015, por aí, 14, não, foi no final de 14, início de 15. A gente saiu de lá, um grupo de pessoas, né? Para formar um outro grupo, para fundar um outro grupo. Mais perto da casa de vocês. Mais perto da casa da maioria, da minha não, mas da maioria, né? Que era lá no Grande Colorado. E nós fundamos lá um grupo que até hoje fundou em 2014. Foi 1º de agosto de 2016, não é isso? Na verdade começou a funcionar em fevereiro, né? O embrião dele nasceu no início de 1º de dezembro, na verdade, de 2014. E aí foi amadurecendo, depois teve a autorização da região em agosto, então, 1º de agosto de 2015, foi fundado o grupo, então, que hoje conta lá com 120 membros, né? O grupo está crescendo, a procura é bastante grande, já está precisando de outro grupo, né? Enfim, e estou lá até hoje, né? Ainda trabalhando, estou aqui na região. Teve uma participação muito grande também na questão do acervo no Distrito Federal, né? Você conseguiu captar muita imagem, tem muita história, né, da região. Tem alguma coisa assim interessante para contar, como registro, uma coisa memorável? Uma coisa interessante que eu guardo na minha memória é que, junto com o Rubens, né, nós fomos atrás de procurar o primeiro grupo que teve no Brasil, que foi na década foi em 57, 58. Para 58. Esse primeiro grupo, eu não me lembro agora, me falha a memória como é que ele chamava, Bernardo Sayão. E fomos atrás desse chefe, que foi o precursor aí, o cara que trouxe realmente esse pessoal para Brasília. Esse grupo, inclusive, aparece na década de 60, ele aparece na inauguração de Brasília, né, junto ali na descida do Juscelino, ali inclusive no Cruzeiro Novo, ali onde tem o Cruzeiro, a cruz lá da inauguração. E também no Palácio lá. E aí nós fomos atrás dele, daqui, caçamos dali, conseguimos encontrar ele lá em Ceilândia. Acho que é Ceilândia, foi em Ceilândia. Aí nós fomos na casa dele, conversar com ele. Aí foi histórico isso, porque ele é muito engraçado, você estava já muito velhinho, né? E a gente começou a conversar com ele, ele não falava muito coisa com coisa, não. Tanto é que a gente perguntou para ele, quando é que você trouxe o grupo escoteiro para Brasília? Ele falou, em 37. Não, 37 não, foi 57, 56, 57. E foi muito bom ter conversado com ele assim, saber daquela história dele. Eu não cheguei a conhecer esse grupo, porque ele terminou antes. Foi. Ele terminou antes da década de 65, ele foi em 63, por aí. Ele acabou exatamente de 62 para 63. Isso. E tiveram outros que iniciaram. Aí tinha outro em Taguatinga, tinha um no Núcleo Bandeirantes também, né? Do qual a gente frequentava bastante. A gente trabalhava muito junto com esse pessoal do Núcleo Bandeirantes, que eu me lembro bem que a gente fazia atividade junto. Eu ia muito o presidente, que na época ia muito ao Núcleo Bandeirante para fazer apresentações do movimento escoteiro, que naquela época era uma novidade em Brasília. Era aquele, qual o nome dele? Era Porque tinha o Melvin Jones do Gama. Não, o Melvin Jones veio depois, né? 66, ele ficou até 66. Era o... Não, até mais. A gente tem uma imagem deles ali. Melvin Jones acabou em 80, 83, 84, foi no Novo Gama. O Melvin Jones ele acabou na década de 70. 70? Eu não me lembro direito. Eu sei que tinha esse grupo no Núcleo Bandeirantes, que eu não me lembro agora o nome realmente. A gente frequentava muito esse grupo para trabalhar junto. Guia Lopes. Não, Guia Lopes era aqui, né? Lá também? Eu não me lembro, realmente não me lembro. Não era Guia Lopes, não. Guia Lopes era um dos mais antigos que passou mais tempo, né? Mas o Guia Lopes já era de 65, aí já até 70, por aí foi até quem era o Atanásio, que foi chefe lá, né? E esse grupo existia na 14, na 114. Mas não me falhou a memória, agora não me lembro não. Mas era um grupo que a gente estava sempre presente junto, trabalhando junto, fazendo apresentações juntos também. E a gente prestava muito serviço naquela época. Eu tive a oportunidade de ajudar muitas em campanhas, tipo do Sara Kubitschek, por exemplo, que ficou famosa. A gente fazia pedágio naquela época para ajudar
o Sara Kubitschek é arrecadar fundos, né? Então a gente ia com o pessoal dos cadeirantes, botava na pista e fazia hospedagem ali na W3, em frente ao Sara, que antigamente era aquele prédio baixinho, fazia ali junto com o Lions Club. Então a gente trabalhou muito junto com o Lions Club. Trabalhou assim, ajudava o Lions Club nas reuniões dele, enfim. Um fator interessante também que eu lembro é que em 1966, 66 mesmo, logo depois, ali nós fomos lá na maçonaria, grande loja maçônica de Brasília, na Asa Norte, era um barraco, e eu fui como escoteiro. E a gente fez uma apresentação para eles, teve a bandeira, a gente participou ali e tal. E o fato interessante é que eu nunca imaginei que ali teria um grupo escoteiro, do qual eu ia fazer parte tempos depois, né? E fiquei nesse grupo por mais de 30 anos ali como membro. Então é um fato interessante também, que eu sempre falava lá na maçonaria, né? O tanto que foi interessante essa questão de eu estar ali como menino, né? Participando ali e depois em seguida dentro de um grupo escoteiro lá mesmo. Lembrando que o grupo nasceu lá, Marechal Rondon nasceu lá em 72, na maçonaria, né? E está lá até hoje. Enfim, essa é um pouco da história que eu tenho e até hoje estamos aí no movimento. Espero ainda continuar mais um tempo, apesar de já estou com vontade de aposentar. Eu explico vocês desde quando eu era criança. Exatamente, mas não consigo, parece estar no sangue esse negócio, eu fico querendo me afastar, mas não tem jeito, mas eu gosto, é prazeroso, é uma coisa que me satisfaz. Corre no sangue mesmo, não tem jeito. Estou hoje ajudando a região também, né, em alguns aspectos. E para encerrar, assim, você tem alguma mensagem para passar para os jovens, futuros adultos do movimento escoteiro, uma mensagem que você gostaria de passar para eles? Posso ler? Pode. Aqui é um pouco da minha história que está resumida. Um recado para os escoteiros de hoje e do futuro. A participação no movimento escoteiro traz muitas coisas boas, vivências, conhecimento, experiências e amigos. Por isso, nunca desistam de serem melhores cidadãos, fazer o melhor possível e estar sempre alerta. Obrigado, Maia. Foi bom terminar, que a emoção chegou. Que Deus te dê muita saúde. Obrigado.